Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Desde já também agradeço ao evangelista Modaí pelo convite. E também digo que é motivo de imensa alegria estar de volta, assim, levando a palavra aos irmãos. Alguns domingos atrás, após uma saudação, quando eu sentei naquele banco, bem ali desse lado do fundo, o Senhor começou a me dar palavras na minha cabeça. Ele começou a me dar ideias, toda uma estrutura do que trazer. E assim foi até o final do culto, o Senhor falando comigo, dizendo, diga isso, diga aquilo. E então, quando se encerra o culto, o evangelista daí vai e me convida para trazer esta palavra. E diz assim a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, partindo do versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram num pouco consolados. Irmãos, pensem neste versículo como a nossa vida dentro do caminho do Senhor. Nós muitas vezes seremos convidados, quando houver uma chegada, a ir ao templo. Quando não conhecemos, ou quando vamos estar no ápice de conhecer, nós somos convidados a ir até aquele local para conhecer o Senhor. Nem sempre uma igreja, às vezes uma simples reunião na casa de algum irmão, às vezes até mesmo quando está passando um vídeo na internet, você vai ser apresentado a um Senhor. Só que existe uma diferença muito grande entre conhecer, entre frequentar e entre adorar o nome do Senhor. Quem conhece, ouviu falar, sabe que Ele existe, mas não faz nada para buscar. Aquele que frequenta, conhece, sabe da existência e vai para admirar. Agora, aquele que adora, que conhece, sabe da existência, admira, mas também entoa louvores e glorifica ao Senhor que está acima de tudo. Só que o texto nos traz um caso muito particular do jovem Eutico. Ora, ele chega até o local em que Paulo estava dizendo, estava falando, passando aquilo que deveria ser passado. Mas, estando lá, para onde ele vai? Ele vai para uma janela. O que é a janela? Quando nós vamos a uma janela para quê? Refrescar, quando está muito quente, às vezes para observar o que passa. Mas, sempre que se vai à janela, a atenção ela é tirada daquele ponto e é direcionada para onde? Para a janela. Ao dizer que está na janela, não está significativamente no pecado. Não quer dizer obrigatoriamente que aquela pessoa está no pecado e que está longe do Senhor. Só que o seu foco não está inteiramente no Senhor. E esses somos nós, quando não estamos inteiramente ligados ao Senhor. Quando viemos até aqui, mas outras coisas tiram o nosso foco da verdadeira adoração. Estamos aqui em corpo, mas não estamos aqui em espírito. E nessa de ficar na janela, muitas vezes acabamos caindo. Assim como o jovem Eutico, ele estava na janela,
palavra estava sendo dada. Paulo estava falando. Tinha aquela grande quantidade de pessoas. Não estava escuro. Tinha as luzes, copiosas luzes que iluminavam aquele local. Então, pelo escuro, ele não adormeceu. Todos sabiam que quando Paulo começava a falar, era extenso. O seu sermão era extenso, tal como foi falado aqui. Então, deveria haver a preparação. E provavelmente houve. Agora, por que ele se aproxima dessa janela? Apesar de tudo que estava acontecendo ali, o seu foco não estava inteiramente naquilo que estava sendo ministrado. Seu foco não estava colocado inteiramente onde deveria estar. Então, algo naquela janela o chama. E ele se aproxima daquela janela. Então, não quer dizer que não estava acontecendo nada. Não quer dizer que ele não estava diante da presença. Mas algo o leva àquela janela. E quais são, irmãos, as coisas que nos aproximam das janelas nessa vida moderna? Para os jovens, existem 3 principais. A primeira é o medo. Muitas vezes, nós jovens, e também os irmãos que já foram jovens, sentiram medo de iniciar alguma coisa. É o medo de vir aqui na frente, igual o irmão Ana falou, há uns domingos atrás, que ele se escondia no culto de jovens, que tinham o quê? O medo de vir aqui à frente. E esse medo chama a segunda problemática, que é a vergonha. Muitas vezes temos aquela vergonha. Ah, se eu for lá à frente e falar alguma besteira, se eu for lá e a voz não sair, se eu gaguejar, se acontecer qualquer coisa que fuja do que eu havia planejado, nossa, imagina a vergonha que eu sentiria. E isso é natural, faz parte da nossa natureza. Agora me diga, o que é feito para combater isso? Já aproveitando, eu vou contar um pequeno testemunho para os irmãos de como foi para chegar até aqui, para falar para os irmãos. Por muito tempo eu fiquei naquela janela, eu frequentava, mas não me colocava em nada. Não ia à frente para dar uma saudação, não fazer uma leitura da Bíblia. Cantar então, irmãos, misericórdia. Se eu cantar aqui, metade da igreja sai correndo e a outra metade fica porque desmaiou de susto. Então, e sempre me desviando. Quando era convidado, eu desviava, fugia. Saía do culto na hora das oportunidades para tomar água e demorava com essa água. Até que um dia eu não consegui mais fugir. E foi a primeira saudação que eu dei assim, de coração. E depois disso, eu não sei porque veio aquele medo. Eu fugia. Meu líder de jovens falava, não, você veio dizer, não vou. Não me chame que eu não apareço no culto. Aí na escola dominical, o professor da escola dominical dizia, eu vou lhe chamar. E eu sempre dizia, não vou. Não me chame, senão eu não apareço mais. E sempre com essa palavra dura. Até que um dia, durante a ministração, uma irmã, eu não sei quem era, não conhecia, era de outra congregação. Do nada ela começa a falar em línguas. E naquele momento eu senti um arrepio tão forte. Eu senti o Senhor no meu coração. E ela começa a falar, pare de dizer que você é incapaz. Pare de dizer que você não consegue. E se imponha. Irmãos, o irmãozinho que estava do meu lado disse que eu fiquei branco de um jeito, mas ali eu senti o Senhor falando comigo. E a partir de então, o medo foi embora. A vergonha foi embora. E quando eu menos esperava, o Senhor estava me usando para falar com as pessoas. Quando eu vinha dar uma saudação, eu não tinha mais medo de ir para congresso, não tinha medo de dar saudação em congresso, no culto. Mas isso foi o Senhor que trabalhou em mim. E é isso que eu digo. Não vá para a janela. Peça ao Senhor que Ele também trabalhe contigo, para que possa continuar e seguir na obra do Senhor. E digo isso, existe a terceira coisa e a mais perigosa de todas, que acaba nos levando até as janelas, e é a principal que também nos derruba, que é a prece. Ora,
Eu vejo o irmão sendo chamado nos cultos para dar uma saudação. Eu vejo a irmã sendo chamada para louvar ao Senhor. Eu vejo o outro sendo chamado para cooperar. E eu estou aqui sempre nesse mesmo estado. Eu não vou crescer dentro da obra do Senhor. Mas quem disse que você não está crescendo? Para tudo existe um tempo determinado. Tudo faz parte dos planos do Senhor. Então, se a hora de vir aqui à frente não chegou, se a hora de ser chamado para louvar não chegou, se às vezes você não é chamado para cooperar ou fazer alguma coisa, ora, por que murmurar? São os planos de Deus. Ele está te preparando. O Senhor, Ele nos prepara. Para alguns, a preparação é rápida. Para outros, a preparação tem que ser muito longa. Nunca é cedo demais e nem tarde demais. Ora, quando Noé enfrentou o dilúvio, ele já estava com 600 anos. E mais à frente, quando vemos o jovem assim, com medo daquela pressão, nós vemos ninguém despreze a tua mocidade. Ora, sabendo disso, por que tanta pressa? Por que tentar impor algo ao Senhor? Qual que é o sentido de, sabendo de tudo isso, de tendo o entendimento que a sua hora vai chegar? Qual o motivo? E muitas vezes, quando se juntam essas três causas, nós acabamos ficando com medo, fugindo, nós temos vergonha, nós caímos daquela janela. E nesse cair da janela, tornamos pessoas apáticas, pessoas sem o sentimento, que chegam, se sentam, e apenas isso, não conseguem absorver nada do que é falado, não conseguem adorar ao Senhor, só ficam lá em corpo, mas de nada além daquilo aproveitam. Isso quando ainda conseguem vir, porque às vezes, nessa queda, ele é incapaz de voltar à casa do Senhor. Então, quando estes caem, tal como está escrito, quando Paulo disse, não faça um alarde, não se assuste. Quando estes caem, há poucos que percebem, mas os que percebem olham aquilo e gera-se um novo medo. Porque se o irmão tal caiu, quem garante que eu não posso cair da janela? Mas isso não é algo que eu digo. Como não cair? Isto é entre você e o Senhor, aquele que nos acompanha e aquele que nos dá a força, que nos dá a sabedoria e que nos dá a capacidade de fazer algo. Não penses que você é incapaz de fazer. Afaste esse pensamento da sua cabeça. Se Deus te chamou para fazer algo, você tem força para fazer aquilo. Se o Senhor te chamou e você sente que não tem essa força, peça a Ele. Ele não vai te dar uma missão que seja impossível. Se a missão foi entregue, é porque o Senhor sabe que a pessoa que a recebeu tem a capacidade de completar ela. Então, se você, irmão, tem vontade de louvar, louve. Se tem vontade de vir à frente e saudar, converse com irmãos. Manda essa vergonha embora. Venha, faça sua saudação, pregue, adore ao Senhor. Não fique nessa do eu não posso. Quando tentarem te jogar para baixo e falar que você não pode, que você não é bom, se imponha. Quando falarem que você não é digno de vir aqui, se imponha. Quando disserem para você que você não vale nada e que não merece estar diante do Senhor, se imponha. O que é melhor? Estar lá à frente da obra do Senhor, dentro daquilo, participando, ou estar lá na janela, observando, só esperando o momento de adormecer e cair. Ora, se não fosse por essa obra, o que seria? O que seria de nós sem o Senhor? Aonde estaríamos? O que seríamos capazes de fazer sem a presença de Deus? Então, para quê? Para que ficar chorando? Para que dizer, Senhor,
eu não vou ser capaz, eu não faço nada, eu sou indigno. Não, peça a Ele que molde o seu coração, que molde o coração daqueles que estão ao seu redor. Não é fácil vir aqui cantar, não é fácil saudar, não é fácil pregar. Mesmo fazendo isso há tanto tempo, a pessoa que vem aqui à frente, ela ainda vai sentir um friozinho na barriga, ela ainda vai ter medo de falar aquela besteira, ela ainda vai ter medo de errar a letra do hino. Mas me diga, por que ela vem então, sabendo desses medos? Porque essa pessoa, ela escolheu buscar ao Senhor e enfrentar. Ela entendeu que mesmo aquele medo, mesmo aquela apreensão, a mente que aprende naquele ponto não é capaz de aprender quando ela está com Deus. Agora também não adianta imaginar que só o fato de pedir vai ser o suficiente para te trazer até aqui. Vai ser o suficiente para tirar o seu medo. O Senhor nos ajuda, claro, mas é extremamente importante dar o primeiro passo. Mas então, eu caí. E o que acontece depois disso? Irmãos, a queda, apesar de não ser o melhor, ela pode ocorrer e ocorre. Existem estados de oscilação. Às vezes nós vemos aqui no domingo aquela unção. Parece que o Senhor está do nosso lado, tocando o nosso coração. Estando nesse estado de proximidade, em que eu sinto o Espírito Santo ao meu lado. E depois disso pode passar uma semana de decepções, uma semana de medo, de angústia. E por causa de uma semana, nós já nos sentimos tanto quanto antes. Nessa uma semana de ocasiões, nós nos afastamos do Senhor e muitas vezes por pegadinhas da nossa própria cabeça. Agora me diga, me afastei, caí da janela. E agora? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Você caiu? Sim, com certeza. A pessoa chegou ao ponto de cair. Mas e aí? Uma queda define toda a sua afinidade, toda a sua vida com o Senhor? Às vezes uma decepção que te afastou. Aquela única decepção vai ser o suficiente para te fazer desistir do Senhor? Não. Ele está disposto a te receber de braços abertos. O Senhor, Ele vai descer as escadas, Ele vai descer o terceiro andar, vai até você, vai te abraçar, e a partir disso vai te levantar. Quando você estiver disposto a isso, esteja disposto a se levantar. Perceba aquilo que te joga para baixo, aquilo que te derruba, e percebendo isso, não permita que aquilo invada a sua vida novamente. Não permita que uma decepção, que um medo, que uma vergonha te afastem daquilo que você foi feito para fazer. Não permita que isso te afaste dos caminhos. Não permita que isso te afaste do seu chamado. Não permitam que essas coisas te prejudiquem. Irmãos, existe ainda um ponto extra que infelizmente é tão destrutivo quanto aquele que eu falei que era o pior. É a inveja que muitas vezes nos é despertada. Ora, eu vejo a pessoa no cantar, mas eu também sei, por que eu não vou? Eu vejo o irmão saudando, eu também sei saudar, porque eu não sou chamado? Eu vejo o irmão pregar, olha, eu também sei pregar, mas por que eu não estou indo? E ainda me pergunta por quê? Questionando dessa forma, me pergunta o porquê de não estar indo. Ora, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E se não estamos aptos, se não estamos dignos, se não estamos confortáveis não, melhor, se não estamos preparados para
fazer aquilo, o Senhor vai nos proteger de vir até aqui e passar a vergonha, de ser vencidos pelo medo. Agora me diga, por que invejar? O irmão chega, o irmão é o pastor. O pastor chega aqui, faz sua oração, dirige todo o trabalho. Dá muito trabalho, com certeza. Mas muitas vezes o que nós observamos? Nossa, é o glamour de ser pastor. E, irmãos, isso é da nossa natureza, fazer esse tipo de observação. Aí nós vemos o irmão levantar-se e chamado para saudar. Nossa, ele foi, mas e o que esteve naquele processo? E nessa de inveja, nós impulsionamos a prece, porque nós vemos a pessoa estando aqui na frente, nós queremos estar lá, mas muitas vezes não estamos preparados para isso. E pelo fato de não estarmos preparados, nós caímos dessa janela. Irmãos, é tão difícil vir aqui à frente no começo. Imagina quantos passos são. O irmão tem que estudar, o irmão tem que ter entendimento da Bíblia, o irmão tem que estar junto ao Senhor. Então não é tão simples. Agora, sabendo de tudo isso, por que ainda tentamos pular passos? A primeira vez, irmãos, que eu fui chamado para pregar, eu pensei. Eu pensava em todo tipo de tema possível e eu não conseguia chegar a nada. Então, um dia, do nada, eu nem estava pensando nisso, o tema vai e chega no meu coração. Eu pensei de novo sobre aquele tema, estudei. Só que ainda faltava buscar ao Senhor da maneira que eu deveria. E enquanto eu não me ajoelhei e pedi para o Senhor, dá um entendimento sobre isso, eu não tive a capacidade de entender nada sobre aquilo. Era como se as palavras entrassem na minha mente e fossem embora. Por quê? Porque não adiantava nada tentar pular uma etapa. Não adiantava tentar ir sem chegar aonde eu deveria chegar. Antes, não adiantava saber do tema, não adiantava saber ler, não adiantava ter uma Bíblia, se eu não soubesse aonde eu verdadeiramente deveria buscar. A Bíblia é importante, com certeza. É o ponto mais importante físico. Mas de que adianta ter o físico se você não está preparado espiritualmente para receber aquilo, não está preparado espiritualmente para falar, não está preparado para repassar àqueles que precisam receber, seja lá o que for que o Senhor esteja te mandando falar. E esses são os ganchos que muitas vezes nos prendem e nos impedem de iniciar alguma coisa. Aí os anos se passam, os arrependimentos vêm. Irmãos, hoje eu me arrependo tanto das vezes que eu fui chamado e eu me neguei a ir. Me arrependo tanto de já ter me escondido. Me arrependo tanto das palavras duras que eu já falei para os meus líderes. Não me chame que eu não apareço mais no culto. Não me chame que eu não vou mais para a escola dominical. Eu me arrependo tanto disso. Porque eram ganchos que me puxavam. Eu não falo só como quem estudou, eu falo como quem já vivenciou todos os ganchos que eu acabei de mencionar. Mas o Senhor me libertou disso. Foi por muita oração minha, dos meus líderes, dos meus pais, oração daqueles que estavam ao meu redor. Agora, quantas etapas foram? E essa foi aquela pontinha da história que me fez chegar. Mas para mim foi acho que na época 15 anos. Tem irmãos que vão receber essa fagulha aos 50, 60, 70, outros até mais jovens, aos 10, aos 20. Mas o que
qual é o problema de se esperar? Porque quando chegar a hora, vai acontecer. Não adianta tentar apressar aquilo que já foi determinado pelos céus, porque no momento exato vai acontecer. Então, não sinta que você está parado. Não sinta que o irmão veio aqui à frente, mas você não veio. Não sinta que você não cresce. Você está sendo preparado. Você está amadurecendo. O tempo serve para amadurecer, para te dar maturidade, para te dar as ideias, para te dar o entendimento, para te dar o conhecimento. Então, se ainda não chegou o seu momento, espere, aproveite o seu tempo de amadurecer, aproveite o seu tempo de conhecer, aproveite o seu tempo de aprender, e não tente pular etapas, não caia da janela. Irmão, se você sente que está próximo disso, se você sente que por algum motivo a sua decepção cresceu, se você sente que você está prestes a cair da janela, apesar de tantas luzes ao seu redor, se você perceber que está se aproximando, se afaste, preste atenção em si mesmo, observe os seus próprios sinais, e se com a sua força não for capaz se afastar desta janela que tenta te tirar do caminho, que tenta te tirar da obra do Senhor, busque a ajuda. Fale com o seu líder, fale com o seu pastor, com a pastora, busque ao Senhor, mas não permita que os ganchos da vida, que as cordas que te amarram, te joguem, te levem para uma janela de tristeza, de apatia. Busque sempre aquele que pode te tirar disso. E dito isso, irmãos, agradeço pela oportunidade que me foi concedida e retorno o microfone a quem é de direito.